Olá, gente linda, maravilhosa. Quero saudá-los com a paz do Senhor. Que Deus possa abençoá-los de uma maneira toda especial. Eu sei que Deus está presente aqui para a honra e glória do Senhor. E eu quero estar falando com vocês a respeito do capítulo 3 de Jó. Nós sabemos que que Satanás ele tocou na família de Jó, perdeu os 10 filhos, ficou pobre. Ele era de uma família bastarda, mas ele falou: nu nasci, nu voltarei, e louvado seja o nome do Senhor. Aí depois Jó é provado no capítulo 2 pela segunda vez. Gente, estamos no mundo, vamos passar por várias provações. Nós temos que estar preparados para passar por essas provações, que nós sabemos que no mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, porque Deus está conosco. Aí, gente, aí no terceiro capítulo vem o discurso de Jó, o discurso de Jó. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Eu fico pensando, quem nunca fez isso, amado? Porque nós sabemos que nós passamos por momentos que a gente não entende o poder de Deus, a mão de Deus, a providência de Deus. Quantas vezes eu já falei, eu pedi Deus para morrer, sabe? E quantas vezes eu amaldiçoei o dia que eu nasci, mas agora que eu entendo o propósito de Deus, eu não faço mais isso. Eu sei que tudo é para a honra e glória do Senhor. E aqui ele falou assim, que Jó desejou que o dia do nascimento dele tivesse sumido. E a noite em que ele nasceu também, né? Que ele falou o dia e a noite. E ele falou que esse dia, né, se transformasse em trevas, e Deus lá do alto não se importe com ele e não resplandeça sobre ele a luz. Que chamasse de volta as trevas. Ele não blasfemou contra Deus, ele estava falando dele mesmo, né? E aí ele falou assim: coloque uma nuvem sobre ele, e o negrume aterrorize sua luz. Apodere-se daquela noite densas trevas, não seja ela incluída entre os dias e noites. Então ele queria que esse dia que ele nasceu fosse eliminado. Quantas pessoas estão tirando a vida nesse momento? Quantas pessoas querem tirar a sua vida? Não faça isso. Se você nasceu, você é importante para Deus. Ei, Deus te colocou no mundo, que tem um propósito na sua vida. Então, se você está com vontade de desistir de você mesmo, não desista. Na hora que a gente está chateado, a gente fala muitas coisas, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós. E ele falou assim: olha, não seja incluído o dia que eu nasci entre os dias do ano, nem faça parte de nenhum dos meses, seja aquela noite estéril, e nela não se ouça os brados de alegria. Amaldiçoe aquele dia os que amaldiçoam os dias e são capazes de atiçar o Leviatã. O Leviatã é o monstro do mar, fala dele em Apocalipse, tá? E aqui ele falou assim: olha, fiquem escuras as tuas estrelas matutinas, espera ele em vão pela luz do sol, e não veja os primeiros raios da alvorada, pois não fechou as portas do ventre materno para evitar que eu contemplasse os males. Como se diz, por que eu nasci? Por que você não fechou o ventre da minha mãe para que não contemplasse esses males que estão acontecendo comigo? Quantas pessoas estão falando isso hoje? Quantas pessoas estão desejando a morte? Mas a hora que a morte vier, deve ficar meio assustado, né? Aí, olha outro lamento de Jó. Por que não morri ao nascer? Não pereci quando saí do ventre da mãe? Por que eu não morri quando nasci? Por que eu não morri quando eu saí do ventre da minha mãe? Porque houve joelhos para me receber e seios para me amamentar? Então aqui ele está lamentando o tempo todo, porque aqui ele está doente, ele está limpando a pele dele com caco, até a sola dos pés dele estava enferma, e aqui está lamentando o nascimento dele. Ele falou: eu não queria ter nascido, que esse dia fosse anulado. Por que as mulheres, né, que as mulheres me receberam no joelho? Por que a mulher que me amamentou, por que eu não morri? Agora eu bem poderia estar deitado em paz e achar em repouso,
junto aos reis e conselheiros da terra, que construíram para si lugares que agora jazem em ruínas, como governantes que possuem ouro e que enchiam suas casas de prata, porque não me sepultaram como criança abortada, como bebê. É um lamento total aí, né? Lembra-se que tem muita gente fazendo isso, né? Eu já fiz isso, em nome de Jesus eu peço perdão, porque eu sei Deus tem um plano ao nosso respeito. Deus tem um pensamento ao nosso respeito, pensamento de paz e não de morte, né? Não de aflição. Os prisioneiros também desfrutam sossego, porque eles estão lá presos, calados. Já não houve mais grito dos feitos dos escravos. Os simples e os poderosos ali estão, e o escravo está livre do seu senhor, porque se dá luz aos infelizes e a vida de alma amargurada, aos que anseiam pela morte e que esta não vem e a procura mais do que um tesouro oculto, aos que se enchem de alegria, exultam quando vão para a sepultura. Então aqui é um lamento. Aqui é o discurso de Jó, e se eu fosse dar um nome para esse capítulo, é o lamento de Jó. Jó lamentou o dia que ele nasceu. Pare de lamentar o dia que você nasceu e louve a Deus pelo dia que você está. Porque eu acho que Jó sofreu demais. Mesmo assim, ele não blasfemou contra Deus. E ele falou assim: por que se dá a vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vem suspiro em vez de comidas, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade e nem descanso, somente inquietação. Aqui ele estava calado o tempo todo, mas aqui ele falou. Ele quer dizer que ele temia isso. O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Quando a gente está passando por tribulações, muitas vezes a gente passa por esse lamento, sabe? Eu já passei por esse lamento. Eu tenho certeza que você que está ouvindo, assistindo esse vídeo, já passou por esse lamento. Mas eu quero te dizer que vamos lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Amém? Então aqui no capítulo 3, esse é o discurso de Jó, porque realmente estava assim algo insuportável, mas mesmo ele ignorando o dia que ele nasceu, Deus estava fortalecendo ele. Ele foi provado. Ele estava passando por um deserto profundo. Nós que estamos no mundo, que somos servos de Deus, temos momentos de deserto na nossa vida, ou alguém está passando por deserto agora, mas não tire sua vida por causa disso, e nem deseje a morte como Jó desejou, tá? Em nome de Jesus, curta e leia. Esse é o Jó capítulo 3.